Valeu, valeu. Pessoal do YouTube também, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar. Boa noite, Célia. Obrigada. Então vamos lá. Boa noite. Meu nome é Érica Mafalda. Eu sou dentista, já atuo na área da saúde já tem mais de 20 anos e também sou pós-graduada em medicina tradicional chinesa. E agora, recentemente, venho estudando com profundidade sobre ansiedade, né, de uma forma bem mais abrangente. Eu desenvolvi 5 métodos, né, para que a gente possa regular essa ansiedade, né, através de um programa chamado Medicina 5 para 1, onde eu ensino 5 técnicas para a gente graduar essa ansiedade, para que a gente tenha um dia a dia mais leve, mais tranquilo, né. Na live passada, nós falamos sobre a primeira técnica, né, e eu abordei sobre a meditação. Então, não sei se vocês se lembram, quem assistiu, vocês se lembram? Mas para quem não assistiu, tá salvo, né? Vocês podem correr lá para poder assistir, tá no Instagram. E hoje, em especial, vou falar para vocês sobre a segunda técnica que eu também abordo, né? É chamado de acupuntura sem agulhas. Então, eu quero que vocês entrem comigo nesse universo da medicina tradicional chinesa, para que vocês tomem conhecimento, é algo acessível a todos, né? Então, vamos aí falar um pouquinho, né? Manda um coraçãozinho aí quem gosta, né, de medicina tradicional chinesa, quem gosta de acupuntura, manda aqui para eu conhecer, para eu saber. Então, hoje vocês devem ter percebido, né, que hoje está um dia mais frio. Então, pela medicina tradicional chinesa, a gente diz que é um dia mais yin, né, um dia onde a gente fica mais introspectivo. Nem todo mundo, às vezes, que precisa sair na rua sai, né, tem essa postura de encolher os braços, né, fechar os ombros, uma coisa mais fechada. Isso a gente considera mais yin, né? Falando da medicina tradicional chinesa, a gente fala muito sobre os movimentos yin e yang, né? Então, temos aqui as diferenças. Vocês devem conhecer, eles são retratados nesse diagrama, né? Todo mundo já deve ter visto, já conhece. É chamado de diagrama Tai Chi, né? Onde a gente tem o Yin e o Yang, né? O Yin seria essa parte mais preta, e o Yang seria a parte mais branca. Então, esse diagrama mostra que existem duas forças que são complementares, né, e elas agem juntas, elas estão totalmente interligadas, se encaixam perfeitamente, né? E se vocês observarem, né, dentro dela, dentro da parte preta tem a bolinha branca, dentro da parte branca tem a bolinha preta, então significa que cada um contém o outro em si, só que numa porção menor, né? E, e é isso. Isso daí está em constante equilíbrio, as duas formas opostas. Eu gostaria até que vocês pensassem nisso de uma forma muito mais dinâmica. Então, não só num ciclo, mas sim numa esfera, né? Numa algo mais dinâmico que está sempre em movimento. E esse movimento, lógico, deve ser harmônico, deve ser trabalhado como uma grande engrenagem, né? Tudo está interligado. Os chineses, eles sempre observaram muito a natureza, né, e o ritmo do universo. Então, eles falam que quando a gente está equilibrado, a gente está saudável, a gente está nesse ritmo, né, nesse ritmo da engrenagem, nesse ritmo do universo. O professor Guilherme Nogueira, ele fala que seria assim, como se a gente pegasse um rio, né, e fôssemos a favor, estivéssemos remando a favor deste rio. É isso que é estar em sintonia com o universo, né? Você está nesse fluxo correto da natureza, certo? Então, no meu curso Medicina 5 para 1, a gente começa também a falar muito sobre o autoconhecimento. E agora, depois de explicar um pouquinho sobre Yin e Yang, eu pergunto para você, qual a sua natureza que você acha que é mais aparente? Ela é mais Yang? Ela é mais Yin? Né? Então, o Yin seria essa parte mais fria, mais da noite, mais introspectiva, mais quieta. Já a natureza Yang, ela é do calor, ela é do sol, da energia, da expansão, né? Então já comecem a fazer essa reflexão em vocês. Qual a natureza de vocês? Ela é mais Yin ou ela é mais Yang?
né? Isso é muito importante que a gente possa saber. Vocês também podem falar assim: ah, mas depende, acho que quando eu era mais jovem, eu era mais young, eu tinha mais energia, eu era mais expansivo. Ou então, agora que eu estou numa fase adulta, estou numa fase mais quieta, mais tranquila. Isso também pode mudar, isso muda com o tempo, como eu disse, né? É um movimento dinâmico, né? Existe toda uma movimentação e não está parado, não existe estagnação, certo? Como eu disse, né, eu gostaria de estar linkando, é o meu propósito, na verdade, linkar a ansiedade com a medicina tradicional chinesa. Então, essa parte da ansiedade, ela está ligado muito mais ao yang, né, esse yang que sobe, e ele acaba desregulando, a gente não tem tanto essa parte yin, que é aquela parte onde a gente vai recarregar a energia, né, então o yang, ele está muito presente na natureza de ansiedade. Nós estávamos falando, né, também a primeira live foi sobre o Wesley Safadão, né, que ele teve que se afastar dos palcos, até por tempo indeterminado, por causa da sua ansiedade, e ele agora ele está realmente se cuidando. Então, ele está recarregando a bateria dele, né? A gente percebe que muitos artistas, né, estão sendo acometidos pela ansiedade. A gente tem aqui relatos de outras pessoas também, né, não só os famosos, mas aqui que tem vindo à mídia, por exemplo, o Zé Felipe, a Giovanna Antonelli, a Mel Maia, a Cléo Pires, a Tata Werneck, né, e como foi citado na live passada, a Gisele Bündchen também, né, entre tantos outros aí. Então, é algo realmente extremamente comum, né, que tem acometido toda a sociedade. Estatísticas dizem que até 10% da população do Brasil sofre de transtornos de ansiedade, né? Então, chega a ser aí por volta de 20 milhões de portadores de algum tipo, de transtorno de ansiedade, né? Porque dentre eles existem vários. Sintomas como angústia, dor no peito, nó na garganta, algum tipo de insegurança, mas uma insegurança muito forte, medos excessivos, né? São sentimentos cada vez mais comuns nas pessoas, né? Não são sentimentos bons, porque não estão dosados, né? E a gente segue o dia, passa por cima disso, passa por cima desses sentimentos, porque a gente tem que fazer, a gente tem que concluir, né? Não se ouve e acaba ali desgastando o nosso organismo de alguma forma e de uma forma muito errada, né? Então a gente fala que é comum, mas não é normal, né? O normal é a gente ter essa ansiedade dosada, né? Uma ansiedade que ela é fisiológica e não nesses extremos que é o que vem acontecendo, né? Então, lembrando que aqui, vamos falar um pouquinho da ansiedade, né? Dessa ansiedade natural. Ela é natural do organismo, como diz o Dr. Leandro Teles, né? Ela é um presente da nossa evolução. Então, aquele homem da antiguidade que vivia nas cavernas, né, ele precisava dessa ansiedade para manter foco, atenção sobre algum predador. Aquele que era mais tranquilo, mais lento, até numa resposta de reflexo, provavelmente ele morreu, né? Ele já não passou daquela época. Aqueles que sobreviveram é que estavam focados, que estavam atentos, né? Fugiam do predador ou então escolhiam a luta, né? Entre fuga e luta, e aí realmente deu continuidade à sua espécie, né? Que chegou até nós com esse gene da ansiedade, certo? Então, a ansiedade, ela nos traz foco e nos prepara para variadas situações, né? E o mais interessante da ansiedade é que ela aumenta o nosso desempenho, né? Então, a partir do momento que a gente descobriu isso, a gente começou a se tornar mais ansioso. E aqui eu pergunto, né? Quem será que não deixou para fazer um trabalho, né? Um trabalho de escola, ali pelos últimos dias, né? Mais próximo da data de ser entregue. Você tinha lá um mês, né? Mas foi deixando, eu faço mais para frente, eu faço. Aí, quando tá ali muito próximo, você fala, agora eu preciso fazer. E você sente e faz, né? Como se fosse assim, só tem agora foco para aquilo. Você não sai, faz um almoço mais rápido, pouco dorme, mas você faz aquele trabalho.
Então, a ansiedade, ela te deixa produtivo, ela faz com que você tenha esse alto desempenho, né? E aí, por consequência disso, hoje temos demanda em várias áreas da nossa vida que a gente tem que ter esse alto desempenho, que a gente tem que fazer super bem, né? A gente não pode fazer mais ou menos, imagina, né? Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que ter esse alto desempenho. E aí, o que está acontecendo? Nós estamos adoecendo, né? Estamos ficando doentes de alguma forma, porque essa ansiedade, nós herdamos, mas é para momentos específicos, né? É para aquela situação que eu devo reagir de uma forma mais rápida e não ficar o dia todo sobre essa pressão, produzindo cortisol, produzindo adrenalina, né? Isso não faz bem para o nosso organismo. Então, assim, eu pergunto: será que tudo que a gente tem corrido, será que tudo que a gente tem feito é necessário? Será que não está um pouco de exagero, não está passando um pouco do limite? Essa é a nossa grande reflexão. Será que a gente tem que fazer isso para quem? Para quê? Né? E até por quanto tempo? Por quanto tempo a gente tem que ser assim, bom em tudo, né? Se exigir e até acaba dormindo um pouco menos para poder produzir. Será que está certo diminuir meu sono para produzir mais? Essa é a reflexão que eu quero que vocês pensem, né? Parece que na nossa vida, sim, tudo é importante, tudo é urgente. E nem sempre, né? A gente tem que aprender a dosar. O nosso organismo, ele tem o limite, né? Ele não consegue lidar bem com tudo em alto desempenho para todas as atividades. Uma hora vai dar algum problema, né? A gente pode ver as estatísticas, como eu falei. As estatísticas são elevadas. 10% da população hoje do Brasil já tem transtornos de ansiedade de algum tipo em algum momento, né? E aí, quando essa ansiedade ela ocorre o dia todo, alguma hora a nossa máquina pode falhar, né? Então, a gente pode ter branco, a gente pode ter aquele medo que nos paralisa, você não consegue prosseguir, você fica parado. O medo é tão grande que pode dar errado, porque você planejou, mas aquilo te trava. Eu acho que eu não vou conseguir. Né? Fez um monstro na cabeça, pensou que era uma coisa gigantesca. Será que era tudo isso? Né? Então, a vista pode ficar turva, eu posso ter um pouco de tontura, posso perder a minha linha de raciocínio do que eu estava falando. Nossa, o que eu estava falando mesmo? Nossa, esqueci completamente. Então, ansiedade em alto grau, passou do limite, ela já não nos ajuda tanto assim. Esse alto desempenho é totalmente cortado. Né? Você fica prejudicado ali nas suas atividades, vamos supor, no trabalho, você já não vai render como você poderia. Né? Então, se as coisas estiverem equilibradas, o seu resultado sim vai ser produtivo, certo? Aqui eu venho trazer 5 práticas muito importantes para nós, porque elas vão nos reabastecer, né? Vão nos equilibrar, para que a gente possa seguir esse dia, porque realmente a gente tem muitas demandas, a gente, né, família, trabalho, tem até o nosso cuidado pessoal, tudo isso precisa ter o seu tempo, e porém você tem que fazer tudo isso muito bem, né? Você tem que estar com a mente clara, tranquila para poder fazer as suas atividades, né? E o método Medicina 5 para 1 traz 5 técnicas assim muito boas, são naturais e muito importantes para você se reequilibrar, certo? A partir do momento que você passa a ter uma mente mais clara, onde os seus pensamentos já estão um pouco mais baixos, não estão tão acelerados, aí sim você consegue ter uma resposta, atitudes mais assertivas, né? Porque nem sempre tomar atitude com ansiedade excessiva, você vai ter benefício, né? O seu resultado vai ser maravilhoso. Nem sempre. Com a mente mais clara, você abre o seu horizonte, você presta muito mais atenção em outras coisas, e a sua resposta final é muito melhor, né? Isso eu garanto para você. Dando sequência aqui, Guilherme Lordello, em 2021, escreveu o livro A Arte de Curar com as Mãos. Então, ele diz assim:
Nos últimos anos, a medicina tradicional chinesa tem sido cada vez mais reconhecida como uma maneira eficaz de manter uma boa saúde. O nosso corpo possui uma habilidade inata para a autocura, através da acupressão que você pode ativar um mecanismo que vai aliviar o estresse, que vai relaxar, que vai aumentar a disposição, vai dar ânimo e melhorar o foco. Isso sem a utilização de medicamentos ou procedimentos caros. Então, quando eu falo para vocês do segundo método, que é a acupuntura sem agulhas, é exatamente isso. A gente vai pegar estes pontos de acupuntura que são muito importantes e a gente vai poder fazer pressão nesses pontos. E isso a gente ativa um mecanismo que reduz essa ansiedade. É algo interessantíssimo. Então, a medicina tradicional chinesa, né, ela afirma que nós possuímos 12 meridianos no nosso corpo. Então, o que seriam esses meridianos, né? São 12 caminhos de energia que percorrem o nosso corpo todo. Então, desde o nosso dedo mindinho até o topo da cabeça. Nós temos vários meridianos que percorrem, equilibrando essa energia, né? Então, dentro desses meridianos, a gente vai escolher os pontos que vão gerenciar essa nossa ansiedade, que vão equilibrar. A gente não pode falar que a gente vai estar sem ansiedade, porque isso não existe, né? A ansiedade, como eu disse, traz foco, ela nos protege, ela nos prepara. Então, o importante é que a gente tenha essa ansiedade dosada, equilibrada. Então, por que não, né, deixar isso de lado? Não, nós vamos aproveitar e muito, né, da melhor forma possível. A medicina tradicional chinesa, ela traz esses pontos onde a gente pode equilibrar a mente, trazer essa clareza de pensamento, né, deixar com que a gente tenha essa resposta mais positiva e mais assertiva no nosso dia a dia mesmo. Então, a gente pode, continuando esse estudo, né, ficou comprovado que se houver essa acupressão de 1 minuto a 3 minutos, a gente já começa a ter efeitos, né? E aí eu queria saber de vocês querem aprender, querem saber agora um pontinho? Vocês gostariam que a gente falasse? Eu posso falar para vocês, posso já dar uma dica, a gente já pode começar esse treino agora, né? Então, assim, a medicina tradicional chinesa, existem os pontos que ficam mais nas extremidades e a gente pode ter aí ótimos efeitos. Vamos lá, vamos testar um? Então, aqui na mão, pode ser tanto a esquerda quanto a direita, se vocês quiserem fazer nas duas, melhor ainda. A gente vai seguir aqui o dedo mindinho e vamos aqui para o pulso. Aqui vocês podem encontrar uma depressão. Vocês encontram? Aqui, mais ou menos. Vamos lá, seguindo. Então, palma da mão aqui aberta, sigo o meu dedo mindinho, venho aqui para o pulso. Aqui vocês vão encontrar uma depressão. Esse é um ponto muito importante que vem do meridiano do coração. Né? A gente sabe que o coração, a gente tem todas essas percepções de ansiedade, de preocupação, batimentos mais fortes, né? E ele ajuda a equilibrar todas essas emoções. Vocês acharam esse ponto? Acharam? O pessoal do YouTube também? Então, vamos lá. Seguindo aqui, vocês vão achar uma depressão, tá? Então, essa acupressão deve ser mantida de 1 a 3 minutos. Ou vocês podem também massagear. Então, imaginem aí que vocês possam, né, estar numa reunião, algo que está mais... algo sério, uma decisão grande que vocês têm que tomar. Você não está conseguindo se posicionar ali na hora, a ansiedade está começando a vir, está tirando a clareza dos seus pensamentos. Pode até fazer aqui uma massagem embaixo da mesa, ninguém vai perceber, algo muito importante, né? Vocês podem fazer de forma discreta, e em qualquer situação que vocês estejam ali passando. Está sentindo que a ansiedade está aumentando, pode massagear este ponto aqui de 1 a 3 minutos. Na outra mão pode também? Pode. O meridiano também percorre aqui.
Então, pega o dedo mindinho, segue, aqui vocês vão ter uma depressão na altura aqui do punho, certo? Pressiona, ou pode também massagear de 1 a 3 minutos, né? Vocês já vão perceber que aquilo já vai dar uma acalmada, vocês vão conseguir compreender as coisas, o raciocínio começa a voltar, e isso é um dos pontos, esse ponto é um ponto muito chave, né? É maravilhoso. De outra forma também, como eu falei na primeira live, né, da meditação, algo que é bastante importante é a respiração. Então, por que não associar, né? Se for possível, então já começar uma respiração mais profunda, solta devagar, de uma forma amorosa, inala de novo, um pouco mais profundo e solta devagar. Né? Por quê? Porque a ansiedade, na verdade, a gente fica com uma respiração rápida, uma respiração curta, né? O nosso organismo se prepara ali para poder enfrentar uma situação difícil, né? E isso não vai ajudar a gente em nada. Então a gente precisa se acalmar para tomar a melhor decisão. Então pode massagear esse ponto, ao mesmo tempo que você respira um pouco mais profundo. Se você não se sentir muito bem, preferir, vamos supor, no trabalho, não quero que ninguém veja, você pode ir no banheiro rapidamente, né? Fecha ali, faz essa massagem, respira um pouco mais profundamente, faça isso em torno de 5 minutos, e aí você já vai estar voltando de uma forma melhor, mais tranquila, compreendendo o que está acontecendo, entendendo que muitas vezes as coisas não são tão ameaçadoras como a gente acha, né? A gente estabiliza, a mente volta e clareia, né? Então, no meu curso Medicina 5 para 1, né, dentro desse módulo Acupuntura Sem Agulhas, nós temos aí 3 protocolos que vocês podem seguir os pontos de uma forma muito fácil, acessível. E juntamente também eu coloquei um protocolo emergencial, né? Se a ansiedade ela já está começando, o que eu devo fazer para poder ali bloquear, né? Para que a gente não fique totalmente perdido. E não entre, por exemplo, numa síndrome do pânico, tentar evitar isso, né? Isso é muito importante, você ter esses artifícios, ter conhecimento desse artifício de uma forma correta. Então, eu faço combinação de pontos, de acordo com o que você está sentindo, de acordo com o seu perfil, você passa também a se conhecer melhor e vai saber qual protocolo você deve usar, certo? Então, vem de uma forma muito tranquila de você aprender e você vai gostar. Tá? Foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Então, depois assim que eu fiz a minha pós-graduação dentro da medicina tradicional chinesa, eu percebi o quanto a ansiedade patológica ela está presente tanto nas famílias, nas equipes de trabalho, nas escolas, né? E eu volto a falar, isso não é normal. Né? O que é normal? Normal é você estar presente no que você está fazendo, consciente daquilo que você está produzindo. Né? Às vezes, muitas vezes, a gente está ali fazendo alguma coisa, já pensando na próxima, como que vai ser amanhã, como que vai estar as crianças, o que eu vou preparar no jantar. E o que eu estou fazendo agora? Não estou presente. Né? Será que isso sai com bastante qualidade? Eu não estou nem ali. Né? Não estou vivendo aquele momento. Às vezes a gente come, sai para jantar, um restaurante gostoso. Será que a gente está apreciando a comida? Ou a comida mesmo que eu fiz, né? Fiz às vezes, eu percebi todo o tempo do preparo. Eu tenho prazer em sentar e comer, ou estou fazendo no automático. Então essa questão da ansiedade traz ali uma correria que parece que passou o dia e você não saboreou o dia. Né, passou e não teve prazer algum, foi só correria. Então, dentro de uma agenda de compromissos, a gente tem que ter esse tempo de autocuidado. É muito necessário. Como eu falei, a gente vai recarregar a nossa bateria. Então, primeiro a gente tem que se conhecer, que é o autoconhecimento. O meu curso já começa a falar disso. Depois a gente vai colocar esse tempo para se cuidar. Cada técnica é montada de uma forma.
Então, cada técnica vai ter ali a sua frequência, é tudo explicado muito bem, né? Para que a gente tenha continuidade, resultados. Então, eu conto muito com você, com essa parte da sua autorresponsabilidade, da sua disciplina, e os efeitos vão aparecer, os benefícios são maravilhosos, né? Será que as pessoas aí estão um pouco curiosas para saber quais são as outras 3 técnicas? Pessoal entrando, tudo bem? Tudo bom? Que gostoso, obrigada, viu? Como eu falei, o meu curso se chama Medicina 5 para 1. Já falamos a primeira, que é meditação, e agora a segunda, que eu estou falando um pouco mais, que é acupuntura sem agulhas. Então, coloca o coraçãozinho aí para eu saber se vocês estão gostando, ou até se vocês querem saber um pouco mais quais são as outras 3 técnicas. Sim, que bom. Até a Letícia colocou, né? Estamos aí finalizando o mês de setembro, que é um mês considerado setembro amarelo, onde a gente cuida muito da saúde mental nos aspectos de ansiedade e depressão, né? E aí, vocês querem saber? A Célia tá falando aqui que ela fumou, né? Acredito que ela já fumou muito cigarro. Será que é por ansiedade? Sim, provavelmente isso tá ligado. Provavelmente sim. A Neide está falando que vai falar para as outras pessoas a respeito do ponto aqui, que ajuda a diminuir a ansiedade, principalmente na época de provas. É isso aí, muito bom. Aqui estou vendo também que a Cifra está lá em Bertioga assistindo a gente. Muito obrigada. Fico muito feliz. Então, eu vou dar aqui um geral, né? Vou simplificar para vocês. Então, medicina 5 para 1, nós temos 5 técnicas para diminuir a ansiedade. Então, a primeira é a meditação, como a gente já falou. Então, eu já passo uma forma muito simples, muito prática de fazer meditação, com áudio, uma meditação guiada para vocês, uma forma muito interessante, muito legal. A segunda é acupuntura sem agulhas, como eu estou falando hoje, né? Que a gente está abrindo um pouco mais sobre a medicina tradicional chinesa. Nós temos aí alguns protocolos que vocês vão aprender como fazer a massagem, a acupressão desses pontos de acupuntura, que vão ali nivelar a nossa ansiedade de uma forma natural. Depois nós temos floral de Bach, né? Que vai ficar para uma próxima live, a gente vai falar sobre eles. Nós vamos falar sobre aromaterapia também, que é muito importante, através dos óleos essenciais que nós temos, né? E para finalizar, parece que é um pouco difícil, mas vocês vão conseguir, que é a auriculoterapia, né? Existem pontos na orelha, onde a gente consegue acessar e diminuir essa ansiedade também de uma forma muito natural. Tem segredos? Tem segredos, eu vou contar lá. Mas não é difícil, né? Eu deixo assegurado que todo mundo pode conseguir e fazer normalmente e com frequência. Lá eu vou ensinar passo a passo, quais são os materiais, vai ser maravilhoso. E é isso. Então, quem quiser mais informações, quiserem saber mais, só clicar lá no link da minha bio, no Instagram. Lá vocês vão ver um vídeo meu um pouco mais explicativo, se vocês quiserem. Vão saber mais dessas 5 técnicas. Está tudo disponibilizado lá. Espero que vocês gostem, né? Que compreendam. Qualquer coisa eu estou aqui, posso ajudar vocês com mentorias, respondo a pergunta de vocês também, tá bom? E a gente vai dando sequência aí, tá certo? Obrigada pela participação de todos. Fiquei muito feliz, né? Pratiquem, façam. É maravilhoso, tá bom? Então, até uma próxima. Muito obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo?